Seja muito bem-vindo ao Grego Bíblico. Você que está aprendendo esta nova língua, eu vou fazer o seguinte para facilitar o seu aprendizado. No versículo de número 5, o qual nós queremos destacar um termo, eu vou fazer a leitura de maneira pausada, sílaba por sílaba, para que você possa identificar cada consoante e vogal, também a sílaba tônica, que é indicada através da acentuação. Estamos aqui diante do texto de Mateus, capítulo 4, versículo de número 5. O objetivo nesse texto, assim como nos demais, é fazer uma análise de vocábulos. A palavra que nós vamos ver é a que é traduzida como templo ou santuário em português. Acontece que na língua grega nós temos dois vocábulos para templo e vamos fazer a análise como é empregado no texto bíblico estes vocábulos gregos e como é que nós devemos conceber em nossa mente a partir de uma tradução em nossa língua vernácula. Vamos, de uma forma pausada, versículo de número 5. A tradução se encontra aqui ao lado e diz assim: Tote, tote, eu fiz esse destaque, porque a gente menciona tote e não tote, porque em cima do ômicron, que é o nosso o breve, há um acento e indica, portanto, a sílaba tônica. Tote, eu vou grafar aqui, ó, para, deixa eu ver a palavra aqui, vou tentar destacar, deixei destacado. O mouse vai seguindo sílaba por sílaba. Paralambane, paralambane. O próximo texto a destacar, digo, o vocábulo grego a destacar, é este aqui. Há um ditongo, alfa com Y, a gente pronuncia au. E na sequência, nós temos ton, auton. Auton é, portanto, a pronúncia. Temos um artigo definido aqui, a gente pronuncia, não leva um acento, e sim uma aspiração áspera ou espírito forte. A gente pronuncia como ro, ro. A palavra seguinte é esta aqui, diabolos, diabolos. Eis, ten. Note que nesta palavra nós temos primeiramente uma aspiração áspera ou espírito forte, não é acento. O acento vai estar nesse gui, o G sempre duro, ga, ge, gi, gu, gu. Hagian, hagian é a palavra. Agora nós temos pólen, pólen, aqui agora a conjunção cai. A aspiração vem primeiramente
sendo que a acentuação na sequência, e como a aspiração branda não afeta a pronúncia, a gente vai ler estesen, estesen. Esta palavra a gente já viu, autônomo, autônomo, epi, epi, to. A sílaba tônica está aqui no ri, pteris, pterigion, pterigion. E está se aproximando o termo que a gente vai estudar a partir do estudo de vocábulo. Tu, e eis aqui o nosso texto a ser analisado. Versículo 5, agora sim vou destacar. Tem uma aspiração, é como você colocar um R na frente ou um H em inglês. Hieru, hieru. Aqui se encontra, no caso, o genitivo, que indica a posse, porque conforme a nossa tradução, do templo. Desta forma, fica esta concordância. Tu, hieru, do templo. Mas o que a gente vai analisar uma vez que a gente fez esse exercício para ajudar o iniciante na língua grega? Mas o nosso foco agora não vai ser pronúncia, e sim nos pautar neste termo aqui. Ó. Hieru. Hieru, você vai observar que na língua grega, ele vai sofrer algumas flexões, algumas mudanças no término da palavra. Vem de hieron, que é traduzido como templo em nossa língua portuguesa, mas, via de regra, é a inteira área sacra, com seus prédios, os alpendres, as cortes, as torres, câmaras, armazém dos dízimos, os altares, tesouros e vários níveis, coroada pelo Santo dos Santos, que é coberto de ouro batido. Então, a gente tem essa informação. Hieru, que vem da palavra hieron, indica esse templo, esta área toda, vou dizer assim, essa área completa do templo sagrado. E existe uma outra palavrinha, que é naós, que vamos ver posteriormente. Já naós faz parte do templo. Acontece que o santuário é o Santo dos Santos, é o lugar santo, da forma que a gente emprega o santuário. E a gente vai ver que há uma distinção, embora na língua portuguesa, via de regra, as pessoas traduzem apenas como templo. E muitas vezes se perde essa noção de que, ora, se refere ao templo como um todo, ora, aquele lugar específico do templo. Hieron e naós são os dois vocábulos que nós vamos estudar. Hieron vem aqui desta forma, nessa reflexão, flexão, melhor dizendo, por conta do caso dativo, do templo. E fica hieru, do templo, tu hieru. Observe que então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, aquela construção toda, vou dizer, ou completa. Um outro termo que a gente vai ver na Bíblia
Agora, no capítulo de número 12 do mesmo livro, a gente vai, então, localizar aqui, capítulo 12, versículo de número 6. Está aqui. Agora, a gente não vai fazer a leitura do versículo em grego, na íntegra, apenas nos detendo no termo, tá bom? Mais uma vez, hiru, hiru, ou seja, no versículo diz, digo-vos, porém, que aqui está o que é maior do que o templo. A gente precisa entender, claro, dentro do contexto. Jesus era maior do que o templo. Afinal de contas, ele era Senhor de tudo e de todos. Quer no dia de sábado, o dia de descanso, quer do templo do Senhor. Ele era Senhor de tudo. Vamos agora no capítulo 24, versículo 1, e vamos fazer a leitura novamente de Hiru. Vou destacar sempre aqui. Hiru. O texto, para você se situar, Jesus estava tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo, aquele conjunto que fazia parte do templo como um todo. No versículo 1, logo no primeiro momento, também aparece Hiru, que vem de Hieron, templo. Vamos agora fazer uma leitura em Marcos, que você vai me acompanhar. Marcos, no capítulo 11, vamos aqui fazer a localização, 11, versículo 16. Aqui aparece, ó, tu hiru, e não consentia que ninguém atravessasse o templo levando qualquer utensílio. Hiru, hiru. Sempre no caso aqui, neste caso, a gente está observando que é o caso genitivo, que indica posse. Vamos para Lucas, capítulo. Vamos localizar primeiro Lucas, capítulo 2, versículo 37. Aqui na parte final, você vai me acompanhar. Leva tempo, mas é altamente produtivo. Localizei aqui, Hiru, tempo. E era viúva de quase 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia, em jejuns e oração. O Evangelho de João vale a pena a gente ler dentro dessa análise, no capítulo 2, versículo 15. Por causa de que aqui, no português, para você se situar, e tendo feito um azorrague de cordas, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas e virou-lhes as mesas. A gente observa aqui o contexto, aquela indignação da parte de Jesus, pois aqueles homens estavam fazendo a casa de Deus, que era considerada casa de oração, como uma casa de negócios. Estavam mercadejando, vou dizer, a fé, explorando, inclusive, os fiéis daquele período. E Jesus fica muito indignado e ele dá, literalmente, umas boas lambadas naqueles homens que estavam excedendo aquilo que era permitido dentro do templo. Era permitido, por exemplo, a comercialização, os cambistas, porque vinham pessoas de
judeus, inclusive, ou de outros lugares, que moravam em outros países, trazendo as suas moedas correntes da época. E havia esse câmbio, essa troca de moeda dentro daquele local determinado. Poderia haver, sim, aquele comércio de ovelhas e bois, porque seriam oferecidos para sacrifício, etc e tal. Todavia, a gente observa que o excesso, eles excederam naquilo que era permitido ou proposto e viu-se um grande negócio. E logo Jesus vai se indignar. Vou para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. 2:46. Vamos aqui. Vamos ver onde aparece a palavra. Ah, 2:46. Aqui você vê que já está no caso dativo e aparece to, hierô. Já mudou um pouquinho a grafia, você percebeu, né? A terminação vai alterando de acordo com o caso no grego koiné. Quando está na forma genitiva é de um modo, quando está na forma dativa de outro modo, quando está no caso nominativo, vocativo, e assim por diante. São pelo menos 8 casos, dos quais eu trabalho, utilizando algumas gramáticas, embora haja estudantes e estudiosos que se baseiam no sistema de 5 casos, independente da adoção de 5 ou 8 casos, mas aqui pelo menos se encontra na forma dativa e termina com um iota subscrito abaixo do ômega. Hiero, 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 hiero é a palavra que nós temos aqui. E, em português, no tempo, indicando o local, no tempo. Até o momento, a gente viu vários exemplos que mostram que templo, em português, vai traduzir esta palavra hieron. A gente já viu aqui hieru na forma e, deste modo, hieru, templo, mas sempre indicando essa construção, digamos, maior, o conjunto da obra, vamos dizer assim. A partir de agora, a gente vai observar que vai haver textos que vai fazer uma menção específica ao termo em português templo, mas mostrando um lugar diferente, ou seja, não a obra toda. Vamos então para Marcos. Eu vou aqui, isso foi em Marcos, capítulo 14, versículo 58. 14, 58. Enquanto procuro, você que admira, aprecia o grego, certamente bate os olhos e tenta pronunciar, identificar as consoantes e vogais. Aqui é traduzido como santuário, a ideia de templo. E por que isto significativo? Veja bem, vou fazer não apenas uma leitura, entender o texto e fazer uma interpretação. A palavra templo ou santuário é esta aqui, ó. Naon.
na forma como eu apresentei, naós. Aqui, por se tratar do caso acusativo, ela termina desta maneira, com ômicron, ni, naon. Note que a palavra seguinte vai terminar também da mesma forma, indicando uma concordância gramatical, no caso acusativo. Mas naon é um vocábulo agora analisado, e não mais hieron. Como eu disse, tanto hieron quanto naós pode ser traduzido como templo ou santuário, no singular. Acontece que o hieron ele vai indicar aquele templo como um todo. E naon, um lugar específico. E alguém vai dizer assim, mas como assim? Por que se aplica aqui naós? A gente vai entender a partir do contexto. O versículo 58 em português, para você entender, diz assim: Nós o ouvimos dizer, eu destruirei este santuário. Jesus estava se referindo ao seu corpo. Desculpa, nós o ouvimos dizer, eu destruirei este santuário, construído por mão de homens, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos de homens. E nem assim concordavam com o seu testemunho. Jesus, na verdade, estava se referindo, primeiramente, à destruição do santuário, que foi feito pelos homens e que estavam diante dos seus próprios olhos, vou dizer assim, e em 3 dias edificarei outro. Agora, esse outro não seria a reconstrução daquele que havia sido destruído. Pelo contrário, não feito por mãos de homens, numa alusão ao seu próprio corpo sendo o santuário de Deus, indicando que ali, em seu corpo, Deus habitara. É significativo porque Naós é o lugar onde Deus habita. E, portanto, todas as vezes que você vê Naós, a referência é justamente esta. É a habitação de Deus, o lugar onde Deus faz morada, habita. E no caso específico, a gente vê em outros versículos Jesus mencionando que o corpo dele é templo do Espírito Santo, isto é a habitação do Espírito de Deus. Deus habita no corpo de Cristo e o corpo de Cristo se constitui no templo ou ainda no santuário de Deus. Isto é significativo. Por que digo isto? Porque quando a gente analisa outros textos da Bíblia, só existe um templo, uma referência ao templo de Deus. E esse templo alude ao próprio corpo de Cristo. Para que você não fique confuso, quando você vai, por exemplo, para Apocalipse, e até mesmo em Efésios, vai mencionar pelo menos uma vez isto, se refere a um só santuário, a um só templo. E, via de regra, o autor de Efésios, por exemplo, está se referindo ao corpo de Jesus, que é o templo ou santuário. Porque o próprio Cristo falou que o corpo dele era o templo de Deus. Vamos então ler para ficar melhor para o ouvinte.
Eu vou aqui me reportar, então, a Efésios. Vamos ver o que o texto nos diz. Efésios, capítulo 2, versículo de número 21. Eu vou passar aqui. 21. Naon. Santuário, o templo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Note que aqui há uma referência explícita da parte do apóstolo Paulo e que menciona apenas um templo santo no Senhor, no qual também vós, ou seja, nós juntos, somos edificados para a morada de Deus no Espírito. Qual é a ideia aqui em Efésios? Que nós juntos formamos o templo de Deus. E o templo de Deus é uma referência direta ao corpo de Cristo, isto é, a igreja. Vamos prosseguir. A gente viu ali o que na ONU. Vamos fazer uma análise. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, aqui, versículo 16. Veja bem. A palavra aqui é naos, no sentido de habitação. Lembra daquele lugar santo, o Santo dos Santos, onde Deus habita? O que o texto está dizendo? Uk, ó, uk, não, aqui, ó. Oidate, oidate, hot, hot, vou ler pausadamente. Naos, teu, é o caso do genitivo. Este, entendida a possessão. Kai, tu, pneuma, deixa eu colocar aqui, você visualizar melhor. Pneuma, tu, teu, en, rimen, oikei. Ou traduzido assim, ó. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Observe que em Efésios capítulo 2, versículo 21, e dentro do contexto, só existe um santuário, numa referência ao corpo de Cristo, isto é, a igreja. E aqui, o mesmo autor, que tem, portanto, esse mesmo pensamento, é o mesmo fio de meada, Paulo, ele vai dizer assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus? Observe que, tanto aqui em português, está no singular, santuário. Santuário está no singular. E naos também está na forma singular. Naos. Não diz aqui, não sabeis que vocês são santuários no plural. Não diz isso. A ideia aqui é que vocês, não sabeis que vocês juntos, nós juntos formamos o, no singular, santuário de Deus.
É isto que a ênfase aqui é na coletividade. O que está dizendo aqui é que Deus, não sabeis que sois santuários de Deus, ou seja, que Deus habita no templo, em seu corpo, numa alusão ao corpo de Cristo, isto é, a igreja. Deus habita na igreja. A ênfase aqui, repito, é comunitária. E prossegue, e que o Espírito de Deus habita em vós, ou seja, habita em cada um de vós. Paulo diz de trás para frente que o Espírito Santo habita em cada um dos crentes, porém, a ênfase neste texto é que Deus habita na igreja. E por causa de que isto? Havia uma dezena de templos pagãos na igreja, na cidade de Corinto. E Paulo está dizendo, olha, Deus não habita nos templos pagãos, mas Deus habita na igreja. Ele vai dizer que o Espírito Santo de Deus habita em cada um dos crentes, mas a ênfase é que ele habita no templo ou no santuário, numa indicação à igreja de Deus. É isto. Pelo menos é o que nós aprendemos quando vemos tanta distinção de templo como hieron quanto naós. Vamos finalizar, embora existem outros textos sobre estes vocábulos, com Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 12, pode nos ajudar um pouquinho mais a fechar esse termo naós. Vejamos aqui, vou localizar aqui, aqui está no caso dativo, nao, to, nao, em to, nao, no templo do meu Deus. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Note que Deus tem um templo. Aqui a ênfase não está dizendo que tem vários templos, múltiplos templos, e sim o santuário de Deus, o santuário do meu Deus. Capítulo 7, versículo 15, diz assim, 7, opa, então vou fazer o seguinte para adiantar aqui, não deu certo. 7, versículo 15. Vou aqui baixar. Temos tentando localizar aqui. Tonao, captativo, Tonao, santuário. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. Uma vez mais, no singular. No singular. No capítulo 21, versículo 22, o que nos diz? Nele não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aqui, uma vez mais, é nós indicando essa habitação de Deus, onde Deus se faz presente. Vimos aqui, portanto, esses dois termos, hieron e naós. Analisamos e prestamos atenção na forma como os escritores empregam os vocábulos, embora sempre na nossa tradução vai ser tudo templo, mas a ideia, vou dizer, originalmente é diferente de acordo com o termo empregado. Eis uma das razões de eu apresentar, não gastar, mas investir tempo analisando vários versículos
não de forma aprofundada, mas apresentando a você para que você venha nesta, entre aspas, degustação, pegar gosto pelo grego koiné e ver que nem sempre na nossa tradução abrange o real significado dos termos na língua grega. Eis a razão da apresentação do texto em grego, mas também tendo, de forma paralela, a nossa tradução em português, para que você decida, de uma vez por todas, aprender o grego bíblico. Se você deseja aprender, você pode entrar em contato comigo. Eu tenho, vou dizer assim, um grupo chamado Cantinho Teológico, que você pode adentrar, basta apenas clicar no link da descrição, você vai entrar no grupo e lá você vai poder fazer sua pergunta relativa, quer ao grego bíblico, quer ao hebraico, quer algum assunto já abordado aqui neste canal, ou ainda oferecendo sugestões e dicas para assuntos posteriores. Desde já, agradeço pela sua atenção, por continuar comigo até aqui e que Deus possa lhe abençoar rica e poderosamente. Amém.